O verbo ter não deve ser utilizado no lugar do verbo haver com sentido de existir. Percebam que aqui cabe um verbo haver. Havia muitos erros no texto e isso muda a análise sintática, porque o verbo haver com sentido de existir não tem sujeito, ele é impessoal. Portanto, muitos erros aqui é o objeto direto. O verbo não vai para o plural. O verbo concorda com o sujeito e não com o objeto direto. Se fosse o verbo haver, seria havia muitos erros no texto. Mas estamos tratando do verbo ter. Neste caso, eu faço a mesma coisa que eu faço com o verbo haver. Eu deixo ele impessoal. E a resposta correta ali é a letra B. Tinha muitos erros no texto. Todavia, a gramática não recomenda que se utilize o verbo ter no lugar do verbo haver. Por quê? Porque se já existe o verbo haver com sentido de existir, por que eu vou utilizar o verbo ter, que significa possuir? Porém, as pessoas têm usado cada vez mais. Na escrita é considerado um erro ainda você trocar o verbo haver pelo verbo ter. Ainda é considerado um erro. Portanto, não façam isso em situações formais. Não escrevam na redação de vocês. Se forem usar, usem da forma correta. Coloquem no singular, porque ele está sendo utilizado com o sentido de haver, mas ainda é considerado erro para a gramática normativa. Mas por que foi feita uma questão sobre isso? Para suscitar discussão, para que as pessoas comecem a falar sobre isso. É uma questão mais linguística do que gramatical, mas claro, é gramatical também, uma vez que eu falei bastante em gramática aqui. A resposta correta é a letra B. Tinha muitos erros no texto. Bons estudos!